A tela foi compartilhada? Aham. Sim. Oi. Sim. Assim tá bom? Tamanho ou diminui ou aumenta? Não tá aparecendo. Ah, não, Sim, tá bom. assim tá bom. Tá bom assim? Todo mundo consegue visualizar bem? Sim. Então, ótimo. Então, vamos começar. Vocês estão aí com as respostas? Sim. Tá Professora, todo... eu ainda não imprimi o King do roteiro, mas eu vou imprimir hoje, tá? Ah, tá. Aí você acompanha, tá bom? Tá. Os outros estão com a resposta em mãos? Conseguiram fazer? Sim. Sim. Muito bom, tá? Então vamos começar. Então, bom dia para vocês. A professora está com saudade. Não sai do sítio, tá quase criando raiz aqui no sítio já. Hoje que eu vou para Palmares lá organizar as cestas básicas. Então, nós vamos fazer a devolutiva, a correção do quinto roteiro, tá? De língua portuguesa, que trabalha o tema denotação e conotação, que é o sentido próprio, o sentido figurado. Tá? Então, quais são os objetivos dessa aula? Compreender a diferença entre a conotação e a denotação, presente em diversos gêneros textuais, e reconhecer a ironia ou humor presente em tirinhas, memes ou charges. Então, essa aula ela foi baseada lá nas aulas do Centro de Mídias do dia 23/6 e 25/6. Aí nós começamos sempre com uma sondagem inicial, tá? Aqui, vocês não precisam responder escrito. Se quiser responder, ótimo, né? Mas a sondagem é para eu saber o que vocês sabem. É uma introdução ao conteúdo, tá bom? Mas aqui eu quero que vocês respondam, tá? Nesse momento tem que responder falando, tá bom? Quem gostaria de fazer a leitura da história em quadrinho aí? Eu. Eu. Só fala o nome para eu poder saber, Júlia. tá? Porque. Bruno. Bruno, Leslie. porque eu não vejo quem está falando. Quando a gente está apresentando, eu não consigo ver quem está falando, tá bom? Pode ler, Bruno. As três. Isso, os 3 quadrinhos. Passamos a virada do ano na praia. Lá estava reunida a nata da sociedade. Eu sempre tiro a nata com a colherzinha. A cara do sapo. O sapo só observando. Adoro sapo. Eu tenho um aqui, o Godofredo. Ó, então nós temos uma história em quadrinho. Aí a menininha fala assim: passamos a virada do ano na praia. Aí ele observando, o menininho só na escuta. Aí ela continua falando: lá estava reunida a nata da sociedade. Ela usou essa palavrinha nata com um certo significado. Aí ele já responde assim, com a colherzinha na mão. Eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Será que ele entendeu que ela queria dizer? Que nata que ela estava falando? Nata de momento. Ele usou com um sentido a palavra nata e ela já usou com outro sentido. Por quê? As palavras dependem muito do contexto da fala. Ele estava em outro contexto, né, de fala. Então, no segundo quadrinho, a palavra nata, ela foi empregada no seu sentido figurado ou no sentido próprio. A palavra nata aqui, ó, a nata da sociedade, vocês acham que ela foi empregada no sentido figurado, no sentido conotativo ou no sentido real da palavra, no sentido próprio? No sentido figurado. Será que é no sentido figurado ou no sentido próprio? O que vocês acham? Eu coloquei no sentido figurado porque ela se referiu a pessoas ricas, tipo, pessoas ricas de status, essas coisas. Isso.
Ô, professora. Michele. Bom dia, Henry. Bom dia, Michele. Oi. Eu tava vendo aqui e esse quinto roteiro no meu tá de outras, não tá mesmo aqui a sua aqui. Tá de outro jeito. Não as palavras. Tá. Você tá com o quinto roteiro, ô, Vitória, mesmo? Eu tô. Tem De- negócio de tem vezes. Denotação e conotação. Não, mas tem um aqui que tem vezes que eu sou o rei. Sabe? Vitória. Tá certo, é aí mesmo, é nesse roteiro, mas tá mais para cima. A gente tá começando agora, tá? Ah, tá. Ó, então vamos voltar. Vocês então acham que a palavra nata foi empregada no sentido próprio, real da palavra, ou no sentido figurado? Sentido figurado. Sentido figurado. Isso. No seu sentido figurado, isso mesmo. E vocês acham que ela se refere a quê? A pessoas ricas. Isso, o que mais? As pessoas ricas, de um nível social mais elevado, né? Que tem um nível bem elevado, tá bom? Então, a nata da sociedade, aquelas pessoas bem ricas. Aí ele já fala assim: eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Será que foi usado, essa palavra nata foi usado no sentido real ou no sentido figurado? Real. Real. Isso mesmo, no sentido real. O que se refere a palavra nata aqui? Aquela nata que quando você esquenta o leite. Isso, a gordura do leite, né? Que ela fica quando você ferve o leite, coloca para ferver, aí cria aquela nata, aquela gordura por cima do leite, né? Que geralmente faz manteiga com ela, né? Então, é a gordura do leite. Então, ela utilizou no sentido figurado e ele utilizou no sentido próprio da palavra. Vocês já ouviram falar sobre denotação? Professora, você pode repetir a primeira e a segunda? É porque eu tinha ido. Na verdade, eu dei uma saidinha ali. Tá, eu vou repetir. Ó, no segundo quadrinho, Sofia, ela fala assim: lá estava reunida a nata da sociedade. Ela utiliza essa palavra nata aqui no seu sentido figurado ou no sentido conotativo, tá? Que não é o sentido real da palavra. Depende do contexto da fala. Então, se refere ao quê? Às pessoas ricas, de nível mais elevado, né, socialmente. Então, a nata da sociedade. Então, quando vocês ouvirem falar assim, uma pessoa fala assim, nossa, lá só tinha a nata da sociedade. É o povo rico, né? O povo com dinheiro, como se diz, né? E já no terceiro quadrinho, ele fala assim, eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Ele já usou a palavra nata no sentido real, no sentido denotativo da palavra. Ele está se referindo àquela gordura que fica acima do leite, né? Que a gente tira, né? Para fazer manteiga, né? Então, tem vários usos aí, tá bom? Tá, obrigada. Vocês já ouviram falar em denotação? Sim. Já tinha ouvido falar em denotação? Eu já. Já? Isso. E vocês reconhecem quando uma palavra ela foi usada no seu sentido conotativo, no sentido figurado? Vocês conseguem reconhecer? Sim. Sim? Consegue reconhecer quando uma palavra não está no seu sentido real? Consegue sim, né? Então, ó, de forma bem assim, clara para vocês entenderem, tá? Porque nós não vamos aprofundar nisso daqui, nesse conteúdo, porque tá de forma assim bem superficial para vocês entenderem. Porque se aprofundar, não acaba entendendo. Então, entendendo o básico já tá bom. Aí deixa para aprofundar o ano que vem. Não sei, porque ela
É mais conteúdo de 7º ano. Oi, Professor, que horas que acaba? nós vamos tentar acabar até 11 horas, tá? Até 11 Tá. horas acaba. Ó, Obrigada. então, quando a gente fala a palavra está no sentido denotativo ou denotação, é o sentido real da palavra. Aí vocês podem pensar assim, mas como que eu vou saber o que é denotação, o que é conotação? Lembra do aqui de denotação de dicionário, tá? É uma forma da gente se entender um pouquinho mais, decorar, sabe? Mas o que é denotação? Denotação é o sentido real, é o sentido do dicionário, né? Do significado da palavra que está lá no dicionário, tá bom? É o sentido real. Aí, 2 exemplos. O pássaro voava pelo céu da cidade. Então, esse verbo aqui, voava, ele está no sentido real, né? De voar mesmo, né? Do pássaro voar. Relampejou. Olha um verbo aqui de fenômeno da natureza. Então, também no sentido real, tá? Agora, a conotação, não. A conotação, ela depende do contexto que foi usado. Então, é o sentido figurado, tá? Da palavra. Nós não encontramos conotação em textos informativos, tá? Mas em textos literários, tá bom? Então, é o sentido figurado. Por exemplo, eu falo, o carro voava pelas ruas da cidade. Vocês já viram um carro voando na vida real aí? Não. Não, né? Mas a gente fala assim, nossa, o carro passou voando. Significa que ele passou? Rápido. Rápido demais, né? Muito veloz. Então, esse voava aí está no seu sentido figurado, tá? Seus olhos relampejaram de ódio. Os nossos olhos soltam relâmpagos? Na vida real? Não, né? Mas no sentido figurado, que significa que estava assim expressando muita raiva, muito ódio, tá? Então, demonstrava muito ódio, tá bom? Aí vocês têm essa aula aqui para assistir, que é muito bom, tá? Ela explica super bem, a professora Letícia também, conotação e denotação, tá? Aí eu vou nesse exemplo aqui, ó, que é uma charge. Vai cair na prova também. Adoro charge. Ó, então nós temos uma senhora aqui de frente ao espelho, e ela apertando essas gordurinhas que tem no quadril aqui, ó, do lado. Eu odeio estes pneus, né? A mulher fala assim, nossa, eu tô cheia de pneu, de pneuzinho, né? As meninas podem falar, é a gordura do lado aqui do quadril. E esse pneu aí foi usado no seu sentido figurado, não foi? Foi no sentido figurado. Mulher tem pneu de borracha aqui do lado? Não, né? Ela tem essa gordura localizada, que a gente chama de pneu. Então, é utilizado no seu sentido figurado, na conotação. Agora, olha o mosquito da dengue lá, ó. Eu adoro esses pneus. Então, já os pneus reais, né? Lá de borracha. Então, que foi utilizado no seu sentido real, tá bom? Que é a denotação. Então, vamos aos exercícios. Quem gostaria de fazer a leitura do poema? Identidade. Eu. Eu quem? A Sofia Aleixo. Sofia Leixo, pode ler. Mas não dá pra mim ver direito as letras. Dá um zoom. Tem como dar zoom. Dá um zoom. Assim tá melhor? Eu consegui dar o zoom. Eu aumentei a minha tela também aqui, ó. Tá, ficou melhor. Eu leio tudo? Isso, pode ler tudo. Poema é melhor ler tudo, senão quebra toda... Leia tudo você mesmo. Identidade. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque mal criado. Pra mim, tem vezes que eu sou rei, herói, voador, cowboy, lutador, jogador, campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão,
são vencedor, peito de aço, goleador. Continua, pode continuar. Mas é que só tem isso. Ai, não foi tudo o poema? Você não... Não, mas tá aqui, tá aparecendo a última parte. Eu não tô vendo mais nada. Mas o que... Eu vou terminar, então, a Ah, leitura. tá. Eu vi. Mas o que importa, o que pensa de mim? Eu sou quem sou, eu sou eu. Sou assim, sou menino. Que lindo. Tá bonitinho. Adoro. Para quem só deu aula para ensino médio, eu adoro esses textos. Então, ó, sobre o autor, Pedro Bandeira, tá? É um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. Destacou-se com a obra A Droga da Obediência. Lindo esse livro aqui, ó. Não sei se vocês já leram ou não. Recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 1986 e a Medalha de Honra ao Mérito Brás Cubas da cidade de Santos em 2012. Então, aqui nós temos um poema, Identidade. Vocês podem observar pelas figuras que a cada momento ele está de uma forma, ele está de rei, de cowboy, de lutador, né, de menino, né, de mosca. Hércules. Hércules. A primeira pergunta é uma pergunta pessoal, tá? Então vocês vão responder para mim aí. Vocês gostaram do poema Identidade? Sim. Ou não? Sim. Isso, muito bom. Que sentimentos esse poema Identidade despertou em vocês? Que podemos ser o que quiser, mas o importante é ser nós mesmos. Nossa, quem respondeu? Leandro. Parabéns, Leandro. Nossa, perfeito. Nem sempre sou quem imagino. Quem mais respondeu? Eu, Bruno. Bruno. Pode Nem ler. sempre sou quem eu imagino. Nem sempre sou quem eu imagino. Nossa, muito bom, Bruno. Quem mais? Eu. O sentimento de sermos aquilo que desejamos. A Jessie. Nem sempre. O sentimento de ser aquilo que desejamos. Nossa. Posso responder, professora? Jessie. Pode ler. Sofia? Pode ler, Sofia. Sim, que podemos ser o que a gente quer, mas não podemos ser tudo. Nossa, vocês estão, olha, tô gostando, hein? Isso aí, arrasaram nas respostas, né? Então, a gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem a nossa essência, né? Eu sou o que eu sou, né? Eu não posso fazer de conta, mostrar para o outro aquilo que eu não sou, né? Então, a gente tem a nossa essência, tá? Um momento de descoberta também, tá bom? Leia os 2 primeiros versos do poema e responda. Em sua opinião, que conflito o personagem está vivendo? Professora, não está aparecendo a câmera aqui no meu celular. Quem que não está aparecendo? A câmera da atividade. Só você ou todos? Para mim também tá, professora. Para mim Pra tá. mim também Para mim não tá. Não tá Para mim tá. Pra mim tá aparecendo. Para mim também. Só se eu... Peraí, eu vou ter que parar e começar de novo. Vamos ver. Agora apareceu. Agora apareceu. Agora sumiu para mim. Nossa, professora. Meu Deus. Professora, agora apareceu pra mim. Apareceu? Apareceu pra mim também. Apareceu. Pra mim também. Pra mim também. Para mim também, que já tinha aparecido.
Ué, saiu de novo. Espera que agora eu vou ter que aparecer para mim. Espera aí que eu vou voltar. Ah, tá. Pra mim também saiu. Que agora apareceu para todo mundo. Pra mim Agora Apareceu. sim. Pra mim também apareceu. 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 Apareceu? Oi. Então vamos continuar. A gente pode continuar? Sim. Pode, né? Os dois primeiros versos, vocês vão ter que identificar qual que é o conflito que o personagem está vivendo, né? Que momento ali do eu, né, que ele está sofrendo na vida dele, né? O conflito, se lembra assim, conflito é um problema, né? Alguma coisa que está acontecendo na vida dele ali, tá? O eu poético, como é poema, não é narrador, é eu poético, tá bom? É um menino, o eu poético aqui. Mesmo que o Pedro Bandeira, ele é um adulto, um homem adulto, mas aqui o eu poético do poema é um menino, é uma criança. Aí ele fala assim, nos dois primeiros versos, às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Qual que é o conflito que ele está vivendo? Às vezes ele tem dúvida de quem é. Isso, às vezes ele tem dúvida de quem é. O que mais? Ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Isso mesmo. O conflito é respondeu? quem ele é, como é e por que é. Nossa! Professora, você tá na 2 ou na 3? Na 2. Ah, tá. Alguém mais respondeu? Queira compartilhar a resposta? O conflito é esse choque, né? Então ele está sofrendo tá tendo um choque ali com ele mesmo, no caso. Alguém mais? Não? Então ele Qual dos outros? Professora, Hã? eu posso responder outra? Pode, mas ainda está na 2 ainda. Minha Então ele não sabe quem ele é, né? Ele não se reconhece, tá? Todo mundo que respondeu aí que leu tá certinha a resposta. A 3. No poema Identidade, o eu poético, tá? Lembre-se sempre que em poema não é narrador, é eu poético, tá? É a voz que fala no poema, tá bom? Então, pode ser o eu poético, pode ser uma mulher, pode ser uma idosa, pode ser um homem, depende ali do poema, tá bom? Então, o eu poético é a voz que fala no poema. Então, esse eu poético, que é um menino, ele usa algumas palavras para se descrever. No texto, essas palavras são usadas com sentido diferente daquele que apresenta normalmente. Aí ele fala assim, ó. Tem vezes que eu sou rei. Será que ele é um rei de verdade? Ou ele quis dizer que ele tem algum adjetivo, alguma coisa de um rei? Aí a pergunta A. O que provavelmente o eu poético quis expressar com o uso da palavra rei? O que ele quis expressar com o uso da palavra rei? Que é ele manda? Isso, uma pessoa que manda. O que mais? Que os outros escutam ele. Que os outros Professora, escutam. não tá aparecendo pra mim mais. Não tá? Não. Só para você? Pra Acho mim que tá. sim. Pra mim já voltou. Pra mim também. Pra mim tá aparecendo. Pra mim também tá normal. Tá normal pra mim. Pra mim tá normal. Às vezes pode ser até o próprio sinal, tá? Às vezes é da casa. Se não aparecer, depois eu paro de novo e volto, tá? Tá bom. Quem mais que respondeu? Que com eu Uma posso criança respeitada, feliz, equilibrada e poderosa. Nossa, que resposta completa, hein? Então, rei é uma pessoa poderosa, né? Que mais? Que manda, que todo mundo escuta, grandioso, importante, tá bom? Tudo isso está certo. Uma pessoa rica. Também, uma pessoa rica, né? Os reis são ricos. Vou ter que mudar minha resposta.
No sentido, ele se refere a uma pessoa grandiosa, uma pessoa importante, poderoso, né? Cheio de poder. Aí a B. Sou mosca também. Identifique entre as palavras abaixo que a melhor expressa o significado que mosca assume no poema. Lá dentro do contexto do poema, lembre-se sempre que sentido figurado ou sentido conotativo depende do contexto onde foi utilizado. Então, lá no poema, ele fala assim: sou mosca também. Será que essa palavrinha mosca aqui assume qual significado? Que ele é perigoso, que ele é insignificante, necessário ou ameaçador? Insignificante. Isso, tá? Isso mesmo. Então, quando ele fala sou mosca também, então insignificante, né? Então, pode também como insignificante, certinho. Agora, 4, vocês têm que formar frases utilizando a palavra rei e mosca, mas no sentido próprio, que é a linguagem denotativa, o sentido real. Quem gostaria de falar as duas frases? Eu. Um de cada vez. Quem? Vitória. Vitória. Vai, Vitória. Eu fui no zoológico e encontrei com um monte de mosca na entrada. Isso, certinho. E rei, Vitória? Vi o rei na... Peraí, professora. Tá errado. Professora, posso falar? A Vitória terminou, Vitória? Não, é que eu coloquei errado aqui. Passa pra Sofia. Pode ler, Sofia. O rei passou por várias moscas. Nossa, ela colocou junto. Nossa, muito bom. Professora, Ótimo. pode ler? Pode. Quem pediu? Leandro, Pode ler, Leandro. o rei ordenou que todos fiquem em casa. Matei Nossa. uma mosca. Como? A segunda mosca? Não escutei? Matei uma mosca. Isso, ótimo. Parabéns, Leandro. Quem mais? O rei odeia moscas. Isso. Muito bom. Pode ler, professora? Oi? Pode ler? Pode, claro que pode. Caiu uma mosca na minha sopa. O leão é o rei da selva. Oi, atacando. O leão é o rei da selva? É. Você conseguiria fazer com a palavra rei, mas no sentido de ser um rei, um homem como rei mesmo? Tá, eu vou fazer. Quem que é a Jessie? Quem que é? É a Jessie. Ô, Jessie, tenta colocar como um homem, né? A função de rei, né? Ali no caso, o cargo de rei, tá bom? Posso ler a última? Pode. O rei foi atacado por uma mosca. Isso. Muito bom. Isso aí. Então, alguns utilizaram rei e mosca na mesma frase, tá certo? Outros utilizaram separado, também tá certo. Então, aí vocês utilizaram, então, rei e mosca no sentido próprio, né? No sentido real da palavra, na linguagem denotativa do dicionário. Agora aqui uma tira do Garfield. Você. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu. Professora. Quem quer ser eu? Eu. Vitória. Lucas. Laura. Então, vamos fazer assim, ó. Ô, Vitória, você lê o quadrinho e o Lucas lê as perguntas, tá bom, Lucas? Pode ser? Posso ler? A Vitória vai ler os 3 quadrinhos e o Lucas lê a pergunta. E as A, B, C, D. Pode ler, Vitória. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. Igual onde você guarda os sapatos. Ele pensando, né? O último balão ali é do pensamento. Lucas, leia a pergunta. Neste texto, o tom irônico está presente?
Pode ler as alternativas. Na primeira observação do menino, na expressão concentrada do gato, no que o menino acha da natureza, no que o gato pensou sobre os sapatos. O que você respondeu, Lucas? Eu fiquei em dúvida entre a B e a D. Você tá entre o distrator e a alternativa correta. Vocês lembram que sempre tem um distrator que leva a você assinalar errada, tá? Então, nós vamos ver. Quem respondeu a 5? Eu. Eu também. Pode responder. Coloquei D. Eu C? coloquei D. Eu coloquei D. Eu coloquei D. D? Eu coloquei D também. Dado, bola, C. Dado. Dado? Dado. Será que ele está numa expressão concentrada ou ele está numa expressão assim meio de cabisbaixo, de tá pensando como se estivesse desanimado? Bom dia, Camila. Será que ele está com uma expressão concentrada? Não. Que expressão que ele está aí? Uma expressão de preguiça. De pensamento. De pensamento, né? De estar cabisbaixo e pensando, meio reflexivo, assim, meio... E o último balão não é de pensamento? É. É, né? Sim. Então, qual que é a alternativa correta? D. D, dado. No que o gato pensou sobre os sapatos, né? Ele fala assim, igual onde você guarda os sapatos, né? Então, por quê? Lá tá cheia de natureza, né? De coisas de natureza, de fazenda, né? D de dedo duro. Então, alternativa correta, isso é o tom irônico, tá bom? O que é ironia? É você dizer uma coisa com o sentido de outra. É o contrário, tá bom? É o tom irônico aí. Então, para você entender melhor sobre ironia. Então, ironia é uma figura de linguagem que a gente utiliza. Sabe quando você quer zoar na cara do outro? Sim, você não fala a verdade, você fala no sentido contrário, né? Então, ela é utilizada sempre para você dizer o contrário daquilo que você realmente está falando, tá? Costuma-se usar a linguagem no sentido figurado toda vez que se pretende produzir uma interpretação no literal ou toda vez que o objetivo é conferir um sentido menos convencional ao texto. Para expressar um pensamento crítico, por exemplo, ou quando a pretensão é fazer com que uma situação comum se torne engraçada, levando até mesmo ao ridículo. O falante pode fazer uso da figura de pensamento denominada ironia. Tá? Então, quando fala assim, nossa, como você está irônica hoje, né? Então, você está zoando a pessoa. E tem pessoa ainda que não entende que você está ironizando. A ironia é definida como um recurso da linguagem que gera um efeito de sentido contrário ao significado da palavra e ou expressões, utiliza no contexto com a finalidade de criticar ou ridicularizar o elemento ou a realidade em questão. Dessa forma, faça a escolha de um termo assertivamente com o objetivo de denotar justamente o contrário do que ele significa. Por exemplo, eu falo assim, que pessoa educada, entrou e nem cumprimentou, né? Entrou sem cumprimentar ninguém. Que pessoa educada. Será que ela foi educada? Não. Nossa, que pessoa educada. Entrou e nem cumprimentou. Será que ela foi educada? Não, né? Então,
eu falei no seu sentido contrário, tá bom? Isso é uma ironia. Aí nós temos a charge aqui, ó. Vocês têm que reconhecer a ironia presente. Aí nós temos lá o tema da charge, tempos modernos. Olha, bem real, né? Bem próximo do nosso dia a dia. A mãe está lá no notebook, o filho está no celular, a filha no outro celular, o pai no celular e o mais novo jogando videogame. Aí o pai fala assim, eu adoro estes momentos em família. Será que eles estão vivendo um momento em família mesmo? Não. O que vocês acham? Qual que é a ironia presente? O que vocês responderam? Pode falar? Pode. Eu respondi que ele falou que adorava momentos em família, mas nem estava ligando para ele. Isso mesmo. Quem mais? Quem mais Eu respondeu? coloquei que todos estão mexendo em eletrônicos. Isso. Quem mais? Pode. Eles estão juntos, mas ao mesmo tempo separados, por conta da tecnologia de hoje em dia. Excelente, a Vitória. É, Parabéns, Vitória. Tá? Todos responderam certo. Eles estão juntos ali, sim. Mas será que eles estão conversando com o outro? Estão vivendo aquele momento em família, né? De conversa, de diálogo entre eles? não. Não, né? Eles até estão juntos ali, mas separados, por causa da tecnologia, né? Então, pouco diálogo ali. A gente não está vendo uma interação entre a família. Cada um está na sua ferramenta tecnológica ali, mas não está tendo um momento familiar. Então, geralmente, quando a gente está em família, assim, reunido com família, agora não, né? Na época da pandemia não pode. Tem que deixar um pouquinho de lado o celular e conversar, né? Com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô, né? Ter aquele bate-papo legal, num momento em família. Porque você está com a família, mas você está aqui no celular. Está conversando com outra pessoa lá, não sei de onde. Mas você não está ali junto com a família, conversando, né? Tendo aquele momento mesmo de interação com a família. Então, isso aqui, a tecnologia é boa, mas ela distancia um pouco as pessoas, né? Que estão ali no seio familiar, né? Junto da sua família. Professora, qual foi a pergunta mesmo? Qual foi a pergunta? A ironia, qual que é a ironia presente aqui? Então, qual que é a ironia presente? Mesmo que eles estão juntos, eles não estão tendo uma interação familiar, tá? Não está tendo aquele diálogo entre eles, um momento em família, tá bom? Agora, a próxima atividade já é da apostila. Nós terminamos o caderno do volume 2, nesse roteiro. As atividades decifrando enigmas das páginas 29 e 30. Analise a imagem a seguir. Aqui nós temos uma imagem de fundo. Quem que está de fundo aqui? A imagem de quem? Mona Lisa. Isso, a Mona Lisa. E nós temos alguns números. Número 2 aqui no canto superior, número 4, número 6, número 3, número 5. E embaixo escrito o código da, um acento aqui, 20. Questão A. A qual objeto do universo dos jogos a imagem remete? Quando a gente olha essa imagem aqui, a gente lembra do quê? De qual jogo? Uma carta de baralho. Isso, uma carta de baralho, né? A dama, né? Então, a gente lembra quem gosta de jogar baralho, né? Remete bastante à dama do baralho. Então, a resposta é a carta de baralho, a dama. A B. Encontre na ilustração duas referências a Leonardo da Vinci. Quais são as duas referências que tem aí na ilustração?
O código e o avião. A Mona Lisa e o Código da Vinci. Isso. Isso aí. Quem mais respondeu? Quem mais respondeu? Certinho, isso mesmo. Então, a Mona Lisa e o Código da Vinci. Mona Lisa e avião. O avião também. A C. Qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem? Que relação que existem aqui entre os números e a imagem? Os números representam o código? Isso. Os números representam código. O que mais? A imagem da dica para decifrar. Lê de novo que eu não entendi. A imagem da dica para decifrar. Isso mesmo. Então, a imagem dá uma dica para decifrar o enigma. Isso mesmo, né? Que é a soma dos números, né? Quem respondeu diferente? Eu respondi igual. Respondeu igual. Quem respondeu diferente? Eu. Vitória? É. Pode ler, Vitória. Os números, que no caso é o código da Vinci. Isso também, tá certo, tá? Isso aí. Então, a imagem, ela dá uma dica, né, para decifrar. São enigmas, né, a serem decifrados, que a soma desses números aqui, ó, dá 20. A D. Isso aqui já é gramático, ó. Adoro. Qual a função do acento agudo na palavra dá? Qual a modificação que este sinal promove? Se eu tirar esse acento aqui agudo, ele é morfologicamente classificado de um jeito. O D mais A vira dá, transforma em dá. E isso aqui sem acento, é uma... O que vocês colocaram aí? Sem o acento. Chamar a atenção que o código das somas é o número do Leonardo da Vinci. Na D? Sim. Eu coloquei. Lê de novo. Parece que não. Quem que leu? A Jessie. Chamar a atenção que o código dos números é a soma dos números de Leonardo da Vinci. Tá, mas em relação à função, ô Jessie, sem o acento, na morfologia é o quê? É chamar a atenção que dá 20. Tá certo, tá. Bom, nós vamos completar a sua resposta aí, tá bom? Quem respondeu também? Eu, Leandro. Leia, Leandro. Colocar no sentido do verbo dar. Isso. Transforma em verbo, né? O que mais? Eu. Pode ler. Só que tá a mesma coisa que o dele. Tá a mesma coisa? Pode ler. Uhum. Ai, professora, tá a mesma coisa. Mas eu quero escutar a sua resposta, Vitória. Pode ler. Não quer ler, Vitória? Ó, para vocês entenderem. Sem o acento agudo, isso aqui é uma preposição, tá? Sem o acento. Com o acento, transforma-se em verbo, tá? Então, a modificação do sinal que a palavra dá, aí ela já é um verbo, do verbo dar. Sem acento é uma preposição, de mais a. Por exemplo, assim, vim da cidade, né? Então, é uma preposição que está unindo ali dois termos, tá bom? Então, a modificação é que transforma uma preposição em verbo, tá bom? Professora, Oi. olha, eu coloquei expressa o verbo dar, tá certo? Também, tá certo. Então, acento agudo
transforma a preposição em um verbo, mudando o sentido da frase. Bom? Professora, eu coloquei totalmente diferente. O que você colocou? Eu coloquei, com o acento agudo, a palavra tem o sentido que os códigos se resultam em 20, e sem o acento agudo, que o código dá 20. Certo? Certíssimo. Tá certíssimo também, Karine. Aê, qual a função da palavra código na imagem? O que ela sugere? Quando a gente fala assim, nossa, tem um código aqui, o que sugere a palavra código? Que é um Números enigma. e letras. Que há? O enigma. Isso, um enigma. O que mais? Números e letras. Também. Sugere o quê? Que tem algo a ser? Desvendado. Isso, desvendado, decifrado, né? E a palavra 20, no contexto da ilustração, ela pode ser associada a quê? Que é a soma de todos os números do código da 20. Essa é a soma de todos os números. O que mais? Fala assim, ó, o código dá 20. Então, se eu somar todos esses números aqui, vai dar quanto? 20. 20. Então, remete ao número 20. 20. Isso, ao número 20. Muito bom. Vocês fizeram a biografia? Sim. Então, de aviões a super-heróis. O que fazem os super-heróis? Quem é seu super-herói favorito? No espaço abaixo, desenhe ou colhe uma ilustração e produza uma pequena biografia com as principais informações sobre o super-herói que você mais admira. Caso não se lembre de nenhum, crie seu próprio super-herói, bem como sua biografia, como nasceu, onde viveu, como adquiriu seus superpoderes, fatos de sua vida, momentos heróicos. Quem gostaria de compartilhar? Professora, nesse quadro maior que está em branco, do lado das linhas, é para desenhar o herói? Isso. E em cima é para colocar o nome? Isso, mas você pode fazer numa folha separada também, tá? Tá. Quer ler, Sofia? Já tá acabando, professora? Não, eu não fiz. Não fez? Tá quase acabando. Não, porque eu ainda não imprimi. Vou imprimir hoje. Ah, tá. Quem fez a biografia do seu super-herói favorito aí que gostaria de ler? Eu? Karine? Sim. Então leia, Karine. Eu coloquei Mulher Maravilha. Conhecida pelos seus desenhos em quadrinhos e filmes, Diana foi criada de maneira mágica, a partir de uma figura de argila, na misteriosa Ilha Paraíso. Poderes e habilidades. Diana é dona da força sobre-humana. Foi treinada como guerreira. É uma das melhores entre seu povo. Entre os equipamentos que mais usa, podemos citar seus braceletes capazes de desviar balas, raios de força e outras habilidades. Nossa, você queria... Isso, perfeito. Nossa. Isso. Então você gosta da Mulher Maravilha, Karine? Quero, mãe. Eu tô com... É a sua favorita? Uhum. Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar a biografia do seu super-herói favorito? Alguém mais? Não? Então vamos continuar. Não esqueça, quem não fez tem que fazer, hein? Tá? A biografia. Atividade 7, a última atividade. Divulgar é preciso, da página 31. Gente, esse Fernando Pessoa, vocês vão aprender ele no ensino médio, nossa, ele conseguiu criar outros poetas a partir dele mesmo. Ele é cheio de outros poetas, de heterônimos. Nossa, ele é muito bom. Só que ele é um poeta de Portugal, tá? Ele foi de Portugal.
Já dizia o genial Fernando Pessoa, um grande inventor da arte literária: navegar é preciso, viver não é preciso. A que se referia o poeta? A ideia de necessidade ou a ideia de precisão? Aí teve um errinho aqui na hora que a gente copia. A arte literária é assim: possibilita a construção figurada, conotativa da linguagem. Então, na linguagem literária, então nós podemos utilizar a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Em textos informativos expositivos, não pode, tá? Como se observa no trecho do poema de Pessoa a seguir. Então, Fernando Pessoa foi um poeta de Portugal, tá? Português. Esse poeta aqui, nossa, ele é muito bom. Navegar é preciso, viver não é preciso. Renata 7? Navegar é preciso. Navegadores antigos têm uma frase gloriosa. Presta atenção. Terminando. Ó. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Nossa, arrasou. Pense nas seguintes situações: divulgar é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à necessidade? Em qual dessas três aqui que vocês colocaram que é preciso equivale à necessidade? Viver é preciso? Será? Navegar é preciso? Divulgar é preciso. Isso, divulgar é preciso, né? Significa que divulgar é necessário. E a próxima. Em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à precisão, no sentido de exatidão? Que é exato, que significa que tem que ter exatidão. Divulgar. Navegar é preciso? Pode repetir. Eu já repito. Ó, quem coloquei? A B, o que vocês colocaram? Navegar é preciso? Isso, navegar é preciso. Significa que ele tem que ser exato. Então, ó, vou voltar aqui na A, tá? Então, em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à necessidade? Nessa aqui, divulgar é preciso. Divulgar é preciso, tá? E divulgar é necessário. Aí a B. Em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à precisão ou exatidão? Qual navegar é preciso. Navegar é preciso, no sentido de ser exato. Tem que ter uma certa exatidão, tá? Para navegar. E nas situações acima, a expressão é preciso, ela pode ser considerada ambígua, ou seja, o que é uma palavra ambígua? Ela tem mais que um sentido? Qual que é? Qual que é a frase que aqui do é preciso que pode ser ambígua? Viver não é preciso. Uma significa necessária e a outra significa precisão. Isso. E qual que é o verso? Viver não é preciso. Viver não é preciso, tá? Significa o quê? Que tanto pode ser que viver não é necessário ou que pode acontecer o quê? Imprevistos, né? Não é algo exato, tá bom? Então, o que é a frase que é ambígua é viver não é preciso. Então, significando o quê? Que viver não é necessário ou que viver não é exato, tá? Que acontece muitos imprevistos em nossa vida. Responderam aí? Aham. Conseguiram acompanhar as respostas? Pode repetir, por favor? A C? É. Qual que é a frase que é preciso pode ser considerada ambígua? O que é ambígua? Tem mais de um sentido. Qual é a frase? Viver não é preciso. Quando eu falo assim,
Viver não é preciso, eu posso pensar que tanto viver não é necessário, não precisa viver, não é necessário. Ou significa que viver não é preciso no sentido de ser a nossa vida ser exata, tá? Que pode acontecer muitos problemas na nossa vida, muitos imprevistos, tá? No sentido de exatidão. Pode ser no sentido de necessidade ou de exatidão. Vocês entenderam essa parte? É um pouquinho complexo para entender, mas vocês entenderam? Sim. Então, Sim. Então, esse conteúdo aqui, ó, de ambiguidade, de polissemia, tá tudo na prova. E semana que vem nós vamos fazer a revisão. Então, tem que prestar bastante atenção, porque o lado polissêmico da palavra, o duplo sentido, depende do contexto, que é onde a linguagem conotativa da palavra, tá? Então, agora eu vou... Alguém ficou com dúvida? Não. Tá com dúvida aí? Não. Eu vou confirmar quem ficou rapidinho. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, pode perguntar para mim no particular, tá? Então, nós estamos com 27 alunos. Ó, que bom. Ó, minha internet até que tá boa hoje. Tem alguém que mora no sítio aí? Ou é todo mundo da cidade? Cidade. Da cidade? Ninguém mora no interior? Só que Eu adoro que... Eu só moro há 40 anos nessa casa. Nossa. Nessa casa, eu nasci aqui. Então, vamos. Kiara. Responde a chamada agora, pessoal. Chamada. Kiara. Presente. Laura. Presente. Leandro. Presente. Lucas. Lucas está? Lucas saiu? Luiz Otávio. A chamada, pessoal. Marielle. Presente. Rafaela. Presente. Júlia do sexto A. Presente. Ana Júlia. Presente. Karine. Presente. Mariana Pavani. Presente. Ah, a Caroline tá aqui. Manuela. Presente. A Caroline entrou do meio para o final. Gabriela. Presente. Murilo. Murilo. Ele tá falando, só que eu acho que o áudio dele tá travado. É o Bruno que tá falando? O áudio dele tá travado. Ah, tá. Bruno tá presente, né? Tô. Raíssa. Aqui. Sofia Leixo. Sofia está aí? Presente. Sofia Celes. Presente. Pode sair, professora? Não, ainda não. Estou terminando a chamada. Um momentinho só. Um minutinho, tá? Heloísa.
Presente. Cauã. Presente. Matheus Santos. Presente. Vitória. Presente. Júlia Sexto B. Tá aí, Presente. Júlia Gagliardi. Professora, pode sair quem já... Eu já tô terminando, Vitória, um minutinho, só um momentinho. Jessely. Presente. Leonardo. Presente. Jason. Jason tá aí. Só... Henry. Henry, presente. Michele. O Henry tá, Presente. professora. Camila. Presente. Prof, desculpa pelo atraso, é que eu fui fazer exame. Ah, tá, beleza. Você conseguiu fazer tudo, Camila? Uhum. Você quer que depois que o pessoal sair, você quer que eu faça o comecinho com você, a revisão? Ah, eu quero. Tá. Quem que tá, então, como Alessandra? A Heloísa. Heloísa. Aloísio. A Júlia. A Júlia. Marinalva dos Santos. Eu. Camila? Não. Gabriela. Ah, Gabriela, tá, já conferi já. Isso aí. Conferido. Então, só o Luiz Otávio, que não ficou até o final. Não sei, deve ter acontecido alguma coisa. Vou ter que conversar com ele, ver o que aconteceu. E a Mariana Pereira. E a Mariana Pereira também. Pessoal, abre um pouquinho só a câmera. Um minutinho antes de sair. Para eu ver vocês. Quem quiser abrir. Ah, Bruna Murilo. Ai, que lindos! Ó, estão tudo forte. Tudo bonito. Né, Jason? Manu, quem mais? Ah, Matheus! Ah, Matheus! Tudo bom, Matheus? Sofia! Quem mais que não abriu a câmera? Ô, professora, você não vai querer me ver, não. Ah, Mariana. Professora, você não vai querer me ver, não. Júlia! Olha, tudo deitadinha. Camila. Ó, a Karine. Aí. Doutor, já pode sair? Nós já vamos, já que eu também vou para Palmares agora. Pessoal, ó, fazem o sexto roteiro com atenção, vou fazer a gravação, tá? Sábado, e semana que vem nós vamos fazer a revisão da prova, tá? Que na outra semana já começa a prova. Bom final de semana para vocês, se cuidem, fiquem em casa, cuidando da família, conversa com o papai, com a mamãe, com a avó, com todo mundo, tá? Usa o celular sim para estudar, mas conversar é assim, ó, olho no olho ainda da pessoa, tá? Escuta a mamãe e o papai em casa. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos para vocês. Obrigada, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Beijo. Ô, prof, pode deixar que depois eu assisto a aula Ô, gravada. Camila, não, eu vou fazer com você. Pode ficar. Pode ficar aí, é rapidinho, tá? Tchau. Tchau, Karine. Pode ficar, tá, Camila? Rapidinho a gente faz.
Então, vamos lá. Fica aí, viu, Camila, que eu vou apresentar. Vamos lá da sondagem, Camila, aqui, ó. Você está vendo minha tela, Camila? Estou. Então, vamos. Pode fazer a leitura do quadrinho. Passamos a virada do ano na praia. Lá a gente estava reunida e a data da Nata. sociedade. Eu sempre tiro a nata com a colherzinha. A cara do sapo. No segundo quadrinho aqui, Camila, ela fala assim: lá estava reunida a nata da sociedade. Será que ela utilizou essa palavra nata aqui no sentido real ou no sentido figurado? No sentido próprio ou no sentido figurado? No sentido figurado? Isso, no sentido figurado. Ela se refere a quê? Essa nata da sociedade. O desejo? O quê? O pedido? Não. Quando você fala assim, nossa, eu fui numa festa, lá tinha só a nata da sociedade. Será que é o povo pobre ou o povo rico? Será que são as pessoas pobres ou os ricos? Os ricos. Isso, as pessoas ricas, né? Isso aí. Então, quando a gente fala a nata da sociedade, é só rico, tá? Então, é o povo rico. Então, ela utilizou no seu sentido figurado da palavra. Aí ele fala assim: eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Será que ele utilizou a palavra nata no sentido real ou no sentido figurado? O que você acha? Tá me ouvindo, Camila? Ah, saiu?